Graça e paz, amados. Aqui estamos nós mais uma vez para dar continuidade à nossa série sobre o Apocalipse. É um livro que boa parte das pessoas tem até mesmo medo de ler, não é? Às vezes, diante de tantos eruditos, de tantos estudiosos, que é muito importante isso. Torna-se o livro de Apocalipse um livro meio que difícil de entender, e mesmo quando nós lemos as mais diversas linhas de pensamento acerca do Apocalipse, nós acabamos por nos confundir muitas vezes, temos que escolher uma vertente. E uma das coisas que eu ensino para a minha comunidade é que, independentemente das escolas, das formas de entendimento, dos eruditos, dos teóricos sobre qualquer assunto, principalmente da palavra de Deus, há uma escola que não falha. Há uma escola que nos leva ao entendimento da palavra para uma questão prática da vida cristã, que é a escola do secreto com Deus. A palavra de Deus chega a dizer o seguinte: se você não tem sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá a todos que lhe pedirem liberalmente. Na realidade, nós falhamos muito em não estudar a palavra, em não meditar na palavra, e de uma forma muito simples eu estou transmitindo aqui a questão do Apocalipse. Eu sou o Amarildo, sou pastor da Igreja Batista Cristo Rei aqui em Rondônia, em São Miguel do Guaporé, em Rondônia. O nosso endereço é a Avenida Presidente Vargas, número 1045, aqui no bairro Cristo Rei. É uma alegria poder estar diante dessa câmera, podendo transmitir um pouquinho mais da palavra do Senhor com você. Antes, porém, vamos orar. Pai de amor, Pai querido, derrama sobre nós a Tua unção, a Tua sabedoria, a Tua eloquência, para que sejamos, ó Deus, capazes de sermos edificados e capazes de transmitir a Tua palavra de forma que os outros também sejam edificados. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. O capítulo 7 de Apocalipse fala da abertura dos primeiros 6 selos, né? Aqui você vai perceber que estamos dentro de um ambiente onde no capítulo 4 e no capítulo 5 apresenta-se então o Deus Todo-Poderoso, apresenta-se o Cordeiro no capítulo 5, e é interessante entender que o capítulo 5 começa dizendo que na destra daquele que estava sentado no trono havia um livro, e esse livro ninguém podia abri-lo, ninguém podia vê-lo, ninguém podia tocar nele, e ninguém era digno no céu, na terra, debaixo da terra. Então João diz que ele chorou, e quando ele chorou, ele ouviu também a voz de um anjo que dizia: não chores, porque aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que morreu e tornou a viver, aquele que foi morto e voltou a viver com o propósito de abrir o livro e de desatar os seus selos. E aí então nós entramos no capítulo, essa ideia aqui do capítulo 5 é muito interessante, porque quando ele toma o livro da mão do Cordeiro, desencadeia-se um culto em nível universal. Então, diante de tudo isso, o Cordeiro agora está com o livro na mão, e ele então começa a abrir os seus selos. E aí vamos ler aqui então o capítulo 6 de Apocalipse. Havendo o Cordeiro aberto um dos selos, aqui no caso o primeiro selo, ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê.
E olhei, e eis que um cavalo branco, que estava sentado sobre um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, houve outro animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e veio, olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão, e ouvi uma voz do meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e veio. E vi então um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com mortalidade, com feras da terra. Havendo aberto o quinto selo, eis que vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor ao testemunho que deram, e clamavam dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foi-lhes dada a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito: repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Havendo aberto o sexto selo, eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como um saco de silício, a sua lua, e a lua tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento, e o céu tornou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam em cavernas, nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá resistir? Queridos, esse texto ele é muito interessante porque fala aqui desse momento da abertura dos selos e fala de acontecimentos, fala de juízos de Deus, fala de ações de Deus na terra, né, para que tudo isso aconteça em relação ao fim de todas as coisas, em relação aos acontecimentos que ocorreriam na face da terra. E nós vamos ver aqui os cavalos, como por exemplo o vermelho simbolizando guerra, né? A espada grande aqui, aquela espada usada para a guerra, e vemos aqui então que mortes seriam efetuadas através da guerra, que seria tirada a paz da terra e que as pessoas se matassem uns aos outros. Essa é a representação das guerras, dos rumores de guerra ditos por Jesus. As guerras acontecendo, mortes acontecendo, milhares, milhões de pessoas morrendo por causa da guerra. É claro que a guerra também vai causar outros problemas, além de mortes por espada ou hoje pelas armas bélicas que temos. Havendo aberto o terceiro selo, diz que vê então um cavalo preto, né? E aqui diz que
esse cavalo, o seu cavaleiro tinha na sua mão uma balança, e a voz no meio dos 4 animais dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. O que quer dizer isso? Quer dizer que os ocorridos, até mesmo por causa das guerras, vão causando escassez, vão causando fome, vão causando carestia. E aqui está falando de 1 quilo de trigo. Se fosse olhar para nós hoje, na nossa questão atual, Brasil, por exemplo, vamos pensar em 1 quilo de trigo por cerca aí de 150 a 200 reais. 3 quilos de cevada por esse valor. Isso é a escassez acontecendo. A cevada, por exemplo, era um alimento que nem para seres humanos era tipo ração. Imagina 3 quilos de rações por 200 reais. É isso que está falando aqui, chegaria um tempo disso. Agora imagina que as guerras, que as turbulências mundiais, os governos vão causando tumulto, vão causando escassez. E aí ele está falando disso. Você vê que a guerra acontece, aí vem a questão das guerras, das matanças, depois disso vem a carestia, e logo depois disso vem a fome, e vem as mortes por fome. Aí vem o cavalo amarelo. O amarelo aqui é um pálido, esverdeado, com um cadáver em decomposição. Aqui vai acontecer então uma sequência de ocorridos que vai tratar de guerras, carestia, fome, e com tudo isso, mortes acontecendo. Aqui está falando de algo ocorrendo na terra, durante a história, em meio à história. Algo acontecendo, as guerras, os colapsos nacionais e internacionais, e com isso as mortes. E são o que João está vendo enquanto lá no céu, vendo as coisas acontecendo e sendo enviadas para a terra durante a história. Quantas guerras, quantas mortes, quantas épocas de preços extremamente elevados, e as coisas vão acontecendo dessa forma, agravando-se, e as mortes por fome, devido à escassez causadas pelas guerras. Aqui está então um retrato da história de calamidades, de destruições, de assolações no mundo. Enquanto isso, a gente vai voltar aqui ao primeiro selo, onde há um conforto, onde há um consolo para a igreja, para o povo de Deus, quando diz que o cavaleiro do cavalo branco, ele saiu para vencer, vitorioso para vencer. Está falando de Jesus, nosso Cristo. Então é interessante que antes de falar de tudo isso, a igreja precisa estar em mente, a igreja precisa estar ligada ao fato de que Cristo é vencedor. É por isso que Paulo disse aos Coríntios: graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha saber que em meio a tantas coisas que estão acontecendo e que irão piorar, a igreja do Senhor é guardada por Ele. A igreja do Senhor é a família, é o povo dos vencedores. Paulo vai dizer aos Romanos que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Glória a Deus por isso. Enquanto isso, abre-se então o 5º selo, e as coisas agora não estão ocorrendo na terra, mas o olhar volta para o céu, e aí ele vê diante de tudo isso, enquanto as guerras estão acontecendo, matando pessoas que servem a Jesus, matando quantas mortes por causa do amor de Deus. Ele vê debaixo do altar,
ele vê debaixo do altar almas clamando, almas na esperança da intervenção divina a respeito daqueles que fazem tanto mal à igreja. Enquanto eles clamam, a resposta a isso não é pode deixar que nós vamos fazer isso, nós vamos vingar, mas é dado a eles um consolo, um conforto, é dado a eles vestes brancas e disse, olha, repouse, descansem por um tempo, até que se complete o número dos seus conservos. Ainda não é o fim, ainda não aconteceu tudo que deveria acontecer. Ainda há pessoas que vão morrer por amor a Cristo. Meu irmão, minha irmã, quem sabe eu, quem sabe você. Ainda não se completou. Então ele dá esse consolo e diz, se acalme, porque o número dos seus conservos irmãos ainda não está completo, daqueles que haviam de ser mortos como eles. É interessante isso. É interessante pensar sobre isso. Então por aí vem o sexto selo, e no sexto selo ele olha e há um grande terremoto, as turbulências na terra e no céu, as coisas começam a acontecer, os sinais acontecendo, os terremotos, o sol se enegrecendo, a lua se tornando em sangue, as estrelas caindo do céu sobre a terra, como balança uma árvore de figo e os figos caem no chão, o céu se enrolando como um pergaminho, os montes e ilhas sendo removidos dos seus lugares. Isso aqui está dizendo da terra se movendo, de todos os efeitos da presença de Deus, todos os efeitos do fim, as turbulências, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, governamentais, as coisas acontecendo. Aqui vai dizer que os reis da terra, os grandes, os tribunos, os poderosos, servos e livres, ou seja, todas as pessoas em extremo abalo, em extremo frisson. As turbulências, se você ler hoje o Salmo 46, você vai ver que ainda que a terra mude, ainda que os montes se abalem, há um rio cujas correntes de Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Aí vai dizer, Deus está no meio dela. É interessante que lá vai dizer, aquietai-vos e sabem que eu sou Deus. Então aqui está falando de uma revolução, de um mover em céu e terra, as pessoas, o desespero, porque ali os poderosos, eles não terão a ideia, eles não terão como se refugiarem nos seus poderes. A verdade é que, diante de tudo isso, a Bíblia diz que todas as pessoas, essas pessoas aqui está falando de pessoas que se acham poderosas, de pessoas que foram pessoas de alta influência na terra, de formadores de opinião, mas também de servos de livres, pessoas que se nivelaram, ou seja, dos reis aos servos, todos eles nivelados no mesmo medo, no mesmo pavor, no mesmo tremor, e eles então correm, eles entrarão em cavernas e gritarão para que a morte os apanhe. Ele diz, olha, que os montes caiam sobre nós. Porém, ele fala assim, por que eles queriam que os montes caíssem e se escondessem? Aqui está dizendo, e diziam aos montes, os rochedos, caí sobre nós e escondei-nos daquele que está sentado no trono. Nesse tempo, duas coisas eu aprendo aqui. Primeiro, não podemos esconder de Deus. O salmista diz isso no Salmo 139. Para onde iremos? Para onde fugiremos da tua face?
Onde quer que estejamos, ali o Senhor está. Não dá para fugir, não dá para esconder de Deus. Mas essa é uma ilusão humana que desde a criação, Adão tentou se esconder de Deus. E o que nos faz esconder de Deus é o pecado. O que nos leva ao desejo de que Deus não nos veja é o pecado. O pecado, ele tira de nós o desejo de estar na presença de Deus, porque na verdade nós sabemos que os nossos pecados, as nossas transgressões nos mancham tanto que é muito complicado estar diante de Deus. Ele diz, olha, escondei-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Os poderosos, aqueles que idealizaram e efetuaram projetos de guerra, aqueles que projetaram, aqueles que compraram armas só para destruir a outra nação, aqueles que foram agentes que tiraram a paz do mundo. Eles agora estão com medo, estão tentando fugir. E eles dizem assim, porque é vindo o grande dia da ira, o grande dia da sua ira. E esse capítulo termina com uma pergunta: quem poderá subsistir? Eu quero, com essa palavra, dizer que o Apocalipse ele é uma carta de amor de Deus para a sua igreja, para confortar, para consolar e para mostrar, às vezes em forma figurativa, em forma metafórica, em forma de comparações, de formas alegóricas, a palavra de Deus ensinando e mostrando as coisas que devem acontecer. É por isso que Jesus fala para João que ler esse livro é o caminho para a felicidade. Ler esse livro nos faz feliz. Ele diz lá no capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem, que guardam as palavras dessa profecia. Bem-aventurado é ser feliz. Eu queria, para que nós encerrássemos essa palavra de hoje, lembrar uma coisa muito interessante acerca dessa primeira pergunta. Ou dessa última pergunta, dessa última frase desse capítulo. Diante da desolação, da destruição, dos juízos iminentes de Deus, diante da convicção que temos, que estamos a cada minuto caminhando para o fim, caminhando para encontrarmos com o nosso Deus, caminhando para a eternidade. Se não pela volta de Cristo, pela nossa própria idade, pelo nosso tempo. E diante de tanta coisa, diante de tantos acontecimentos amedrontadores, a pergunta é, diante de tudo isso, quem poderá subsistir? Porque aqui quem está perguntando são poderosos, reis, tribunos. Aqui está dizendo reis da terra, grandes homens, grandes mulheres, ricos, tribunos, poderosos e até mesmo livres, até mesmo servos. Aqui estão dizendo, escondei-nos, caí sobre nós, nos mate, mas aquele tempo a morte não terá nenhum poder. E a pergunta é, quem poderá subsistir? A resposta é muito clara. O versículo 1 vai dizer, aliás, no versículo 2 vai dizer, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco,
e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Deixa eu te falar uma coisa, ele já saiu vitorioso e para vencer. E se você faz parte do corpo desse vitorioso que saiu para vencer, se você faz parte da igreja noiva de Cristo, então não se preocupe, você é daqueles que subsistirão. É um daqueles que não perecerão em tudo isso. Por isso que está dizendo, vai acontecer. Então eu penso duas coisas acerca da igreja. Primeiro, esse é um conforto dizendo, você não vai perecer, você vai subsistir. E segundo, uma vez que você vai subsistir, sabe que só vão subsistir aqueles que fizerem parte desse povo, então corra e avise na sua cidade, e avise entre os seus, e avise no seu bairro, de que Cristo está voltando, e nesse tempo turbulento, só um povo subsistirá, só um povo terá vida, só um povo terá glória, é a igreja do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo revele para você cada dia as verdades da sua palavra. É o que nós desejamos, é o que nós queremos e é o que eu creio. Se você que está nos ouvindo, por exemplo, e que ainda não fez um encontro com Jesus, não tomou uma decisão firme, falou, olha, eu preciso abandonar a minha vida velha e a partir de então servir a Jesus, faça isso agora. Eu não sei que dia, que hora, que momento exato você está vendo essa mensagem, mas uma coisa é certa, Deus te colocou na frente desse celular, computador, televisão, para que você pudesse ser ministrado agora e lembrando que diante de todas as turbulências que hão de acontecer, que estão acontecendo, uma coisa maravilhosa vai acontecer. O cavaleiro do cavalo branco já saiu vitorioso para vencer. E se você perguntar para mim quem subsistirá, eu diria, é quem está com o cavaleiro branco. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado e até a próxima ministração. Amém.